estão bem? Sejam todos muito bem-vindos ao 31º Encontro Espírita sobre a vida e a obra do nosso querido Eurípides Barçanufo. O tema desse ano é Eurípides Barçanufo e os lírios do campo, um novo olhar. Nesse ano, nós aprofundaremos um pouco mais o estudo que realizamos no ano passado, mas agora com um novo olhar, em torno da marcha do progresso espiritual, que se faz presente para esses novos tempos. Estamos valorizando esse momento atual em nossa vida? Identificamos as leis de Deus agindo na nossa evolução? Estamos sabendo crescer espiritualmente, moralmente, diante de tantas dificuldades atuais? Como Eurípides Barçanufo deu o seu exemplo da sua vida em relação ao progresso, rumo aos novos tempos, esses assuntos vão ser abordados no dia de hoje. E para harmonizar o nosso coração, vamos fazer uma prece? Então, elevemos os nossos corações a Jesus, a Eurípides Barçanufo, pedindo a eles que nos oriente no dia de hoje, que nós possamos já começar agradecendo. A tia Cláudia está pedindo a Deus que os nossos corações sejam unidos pelo amor de Jesus, pelo amor de Eurípides Barçanufo, que nós possamos juntos aprender tudo que eles têm a nos ensinar, porque os nossos coraçõezinhos estão abertos para aprender. O caminho da felicidade está com Jesus e está com Eurípides também, que já é um homem de bem e que esteve aqui na Terra para nos ensinar isso. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Graças a Deus. E agora nós vamos receber um convidado muito especial, hein? Que vem cantar para nós, para todos nós, e embalar o nosso coração. Quem será? A paz do Senhor chegou, acalmando meu coração. Jesus é meu grande amigo, está sempre comigo. A paz do Senhor vos deixou, a paz do Senhor vos dou. A paz do Senhor chegou, acalmando o meu coração. Vocês descobriram quem cantou para nós, hein? O nosso amado professor Eurípides Barçanufo. Muito bem, você acertou. Como vocês estão se sentindo sem escola, sem poder passear, sem poder abraçar a vovó e o vovô, sem poder brincar com seus amigos? Hoje nós vamos aprender com o tio Eurípides como enxergar melhor as coisas que acontecem com a gente. E vamos aprender com ele a olhar o que está difícil e descobrir uma outra maneira, uma nova maneira de ver a mesma coisa. Vocês sabiam? O tio Eurípides ficou doente de gripe espanhola, que matou muita gente, como a Covid também está matando. E foi assim que ele morreu, que ele desencarnou, quer dizer, que voltou para o mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira morada, porque nós somos espíritos e não morremos. Essa doença, como a Covid, também está fazendo muita gente se preocupar com a saúde de outras pessoas, com a fome de outras pessoas. E esse é o lado bom. É porque despertou a caridade em nosso coração, é ou não é? É verdade. Então, ensinou a dividir, a emprestar o pouco que se tinha. E quando não se tinha nada para dar, a gente podia fazer o quê? Como a gente pode ainda? Uma prece, muito bem, uma prece que fortalece a gente, deixa a gente mais juntinho de Deus, deixa a gente mais juntinho dos bons espíritos, como o tio Eurípides. E pedir a Deus e a Jesus pelas outras pessoas que estão sofrendo, que a gente nem enxergava antes, mas que agora
o nosso coraçãozinho já se preocupa, já sente o amor, já despertou para o amor. Não é aquela preocupação ruim, mas uma questão de querer bem ao outro. Por mais que as dificuldades existam, lembre-se de que tudo passa, até as nossas dores e os nossos sofrimentos, e as nossas dificuldades também. Não existe castigo de Deus, mas sim amor. Deus nos ama profundamente e quando amamos, queremos sempre o melhor para as pessoas. É assim que Deus age com a gente. Ele quer que nós sejamos felizes e é preciso que sejamos caridosos uns com os outros. Isso facilita bastante. E por falar em caridade, iremos ouvir uma história bem legal que aconteceu com Eurípides Barçanufo e seus alunos no Colégio Allan Kardec. O nome da história é Passagem da Vida de Eurípides Barçanufo. Ouvir essas histórias traz ânimo, esperança para a nossa caminhada, para o nosso coração, pois espíritos bons estão junto de nós para nos incentivar a também sermos bons como eles, como Eurípides. Certo dia, reuniram-se todos os alunos do Colégio Allan Kardec em frente ao estabelecimento, na rua. O professor Eurípides Barçanufo assim fez para que todos pudessem observar o eclipse total do Sol, anunciado para aquele dia e naquela hora. As crianças estavam ansiosas por esse momento. Elas estavam equipadas com pedaços de vidro branco obscurecidos previamente com fumaça. Seria a primeira vez que eles veriam um eclipse. A emoção os dominava. Na rua, transeuntes apressados, estampando visíveis preocupações na fisionomia alterada. O terror se apossava daquela gente simples. A falta de elementos científicos na formação popular tornava o fenômeno objeto de superstição e as pessoas estavam com medo. Passou um grupo de homens e mulheres e dentre estas salientou-se uma pobre mulher que exclamava aflita, juntando suas lágrimas às das companheiras: "É castigo de Deus, o mundo vai acabar", e falava assustada, cheia de medo. O grupo afastara-se e comentava-se ainda entre os alunos de Eurípides acerca da dolorosa infelicidade que campeia em todas as áreas sociais, em todos os lugares onde existe a ignorância. Por isso é tão importante estudar. Bom dia, eu sou o tio Pablo do Celdinho e agora nós vamos falar sobre a história que vocês acabaram de ouvir sobre Eurípides Barçanufo. Então, vamos às perguntas. Bom, por que o professor Eurípides Barçanufo reuniu as crianças em frente ao Colégio Allan Kardec, o colégio onde ele dava aula? Parem e pensem. Sabe por quê? Para que todos pudessem observar o eclipse do Sol. É isso mesmo, A Lua fica entre a Terra e o Sol e aí fica tudo escuro. E aí as pessoas puderam fazer a observação. E o que será que todo mundo achou disso? Segunda pergunta. Algumas pessoas passavam pela rua durante o eclipse e ficavam assustadas, com um semblante de terror. E por que será que essas pessoas ficavam assustadas? Parem e pensem.
É porque elas não sabiam o que estava acontecendo. Elas não tinham conhecimento científico para distinguir o que é aquele fenômeno do eclipse. Então, faltava conhecimento. Por isso, as pessoas ficavam assustadas, aterrorizadas, inventavam um monte de histórias que não tinham cabimento. E terceira pergunta: o que as crianças que estudavam com Eurípides falaram para a senhora que passou ali, viu o eclipse e ficou assustada? Lembraram? Parem e pensem. As crianças que tinham aprendido bastante com Eurípides, elas falaram que Deus não castiga ninguém e que o que todo mundo estava ali vendo é um fenômeno da natureza que faz parte das leis de Deus e que através das leis de Deus nós percebemos o quanto Deus é bom e poderoso, que Deus nos ama e que quer o nosso bem. Então as leis de Deus servem para nos mostrar a beleza do universo. Então nós falamos sobre o poder e a sabedoria de Deus. Bom, e nós? O que é que nós podemos fazer desde agora para construir, desde já, a confiança na providência divina, a confiança em Deus? Podemos aprender primeiro a crer que Deus existe, a crer na sua bondade e no seu amor. Confiar é amar e saber que o Pai quer sempre o nosso melhor. Deus é o nosso Pai. E como é bom estudar e conhecer as coisas, porque assim nós desenvolvemos a fé raciocinada. A fé raciocinada é aquela fé em que a gente pensa. Não é aquela fé em que a gente acredita em tudo o que dizem sem pensar. Nós precisamos estudar para ajudar, para transformar, para esclarecer e para fortalecer a nossa fé raciocinada. Então, vamos orar e agradecer a Deus. Vamos sentir o seu amor como Eurípides sempre fazia. Foi muito bom estar aqui com vocês e até mais. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Olá, amigos! Tudo bem? Eu sou a tia Maria Ângela. Como é que vocês estão? Como é bom saber o quanto que o conhecimento nos faz bem, não é mesmo? E por meio dos estudos que vamos libertando as nossas superstições, as nossas dúvidas, medos, inseguranças, nós passamos a compreender o quê? A ação da providência divina agindo em nossas vidas. Olá, professor Eurípides, que lindas flores o senhor traz em suas mãos. E por falar em lírio do campo, professor, lá no colégio Allan Kardec, os alunos eles estudavam várias matérias. Astronomia, orientação evangélica, aulas de botânica, crianças. E assim o senhor estimulava os alunos a respeitar a natureza, não era, professor? E aproveitando este momento, professor Eurípides, nós ouviremos uma história chamada Lírios Amarelos, que tem tudo a ver com essa nossa conversa. Ana Lúcia todos os dias se dirigia para a janela da sua casa para ver o tempo. Havia sempre um vaso de flores com lírios amarelos que sua mãe cultivava com todo amor. Havia 2 semanas que ela plantara no jardim bulbos, mudas de lírios amarelos. Estava ansiosa para vê-los crescerem lindos como os da sua mãe. No entanto, ao olhar para um lado do jardim, que era terreno pedregoso, viu que uma das mudas que plantara ali
estava tendo muitas dificuldades para crescer. Ao olhar para o outro lado, onde o solo era fértil com terra adubada, a sua plantinha crescia feliz. Pensativa, ao olhar para aquela cena em torno dos lírios no quintal, disse para si mesma: devemos ser como os lírios, cultivar em nossos corações todo o bem que temos em abundância junto a nós, para crescermos como os lírios em um belo terreno fértil. Mas se as dificuldades fazem parte da vida e eu não cultivar a fé em Deus, serei como o lírio nascendo em um solo pedregoso. E concluiu feliz: o segredo da vida é ter fé em Deus. Dizendo isso, saiu da janela para brincar. Olá, criançada! Chamo Darcy. Vou continuar com vocês nesta manhã. Agora vamos refletir tudo aquilo que foi falado na historinha. Vocês gostaram da historinha? Irei fazer 4 perguntas para vocês. Ana Lúcia plantou o que no jardim? Mudas, bulbos de lírios amarelos. O que aconteceu com as mudas que caíram junto às pedras? As mudas estavam tendo muita dificuldades para crescer. E as que caíram em solo fértil? Vocês sabem o que é solo fértil? As sementinhas que caíram em solo fértil, que é aquela terra preparada com adubo especial, germinaram, cresceram, multiplicaram. Ao ver os terrenos no jardim, o que foi que ela refletiu? A Ana Lúcia. Quando ela observou aquelas 2 paisagens diferentes, ela lembrou que devemos ser iguais aos lírios, cultivar no coração a fé, que é o alimento da alma, para fazer todo o bem possível. Todas as vezes que cultivamos e queremos colocar em prática no solo do nosso coração essas sementes que Deus colocou em germe dentro de nós, estamos, na verdade, buscando e caminhando em direção a Jesus, nosso Mestre. Ele nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso irmão como a nós mesmos. Enfim, somos todos lírios no campo do Senhor. Eurípides também é um lírio no campo do Senhor Jesus. Mantemos a semente viva, aproveitando os ensinamentos do Evangelho, enfatizando a valorização do sentimento do amor ao próximo. Respeito à natureza, com ternura, cuidado e zelo. A fé se adquire, se desenvolve através do empenho de cada um. Nos conduz à caridade, desenvolvendo em nós o espírito de solidariedade, o cuidado com o bem-estar do próximo. O que motivou Eurípides Barçanufo a nascer num terreno pedregoso? Eurípides reencarnou com a missão de servir de exemplo para outros irmãos, dando seu testemunho de fé. Ele tinha esperança, confiança na misericórdia do Pai, que não abandona nenhum de seus filhos e muito menos nos oferece o que não somos capazes de suportar. Eurípides Barçanufo foi aquele que não se cansou um minuto sequer, aquele
que nada dizia para reclamar a hora de servir ao próximo. Em alta madrugada, quando mal tinha fechado os olhos para dormir, ele colocava em ação os recursos de servir ao próximo, utilizando o trabalho como instrumento de renovação. Não se cansava. Era um homem de fé e de trabalho. Todas as vezes que cultivamos e queremos colocar em prática no solo do nosso coração essas sementes que Deus colocou em germe dentro de nós, estamos, na verdade, buscando e caminhando em direção a Jesus, nosso Mestre. Ele nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso irmão como a nós mesmos. Enfim, somos todos lírios no campo do Senhor. Eurípides também é um lírio no campo do Senhor Jesus. Está chegando a hora do término do nosso encontro. Iremos fazer a nossa prece. A paz do Mestre Jesus que possa nos envolver tanto aprendizado neste encontro, que nós possamos ter um novo olhar com todas essas nossas dificuldades que estamos atravessando, que a fé nos fortaleça e que nós caminhamos no bem, pois sabemos sim que Jesus é o médico das almas. Temos que ter força, coragem, determinação e sabermos que somos lírios, flores plantadas no coração que perfumam, adoçam, florescem o nosso caminho. Até breve. Muita paz. A paz do Senhor chegou, acalmando o meu coração. Jesus é meu grande amigo, está sempre comigo. A paz do Senhor vos deixo, a paz do Senhor vos dou. A paz do Senhor chegou, acalmando o meu coração.